Shalom Leculan, shalom a todos os amigos do canal Techuvá Total. Eu sou o Renato de Prins e trago para vocês hoje mais um estudo de um pedacinho da Torá. A porção que estudamos nessa semana é a porção Matot, do livro de Bamidbar. Então, abra o seu coração para que o Eterno fale diretamente a você os ensinamentos que ele nos traz nessa porção. Porção Matot significa tribos, né? Matar tribo, Matot tribos, é o plural desse nome, né? Então, eu quero trazer hoje para vocês não um estudo da Parashá, que vai ser tratada no Shabat, na sexta-feira, a partir das 18 horas, pelo Moré Daniel. Eu vou trazer para vocês um breve estudo hoje, um resumão do livro de Tefilin, livro de Salmos, né? Esse livro ele é muito interessante porque os Salmos nos trazem muitos ensinamentos, muitas que Salmo são músicas, são louvações, né, louvores que a gente faz ao Eterno e que foram escritos durante muito tempo, trazendo para nós a glória do Eterno, né? Uma maneira de orarmos ao Eterno, de transmitirmos ao Eterno a nossa gratidão, a nossa súplica, por tantos e tantos bens que ele nos traz, né? E os salmos são sempre repetidos, né? São sempre citados nos escritos nazarenos, nos escritos, eles são sempre citados e nos trazem muitos ensinamentos, muitas informações que são recolhidas de todos os livros da Torá, né? Então, é muito importante que a gente tenha uma visão geral, e se você não tem costume de ler os salmos, você deveria tentar ler alguns salmos e depois desenvolver esse hábito de ler vários salmos, porque os salmos nos trazem conforto em muitos momentos da vida. Mas o mais importante não é cantar o salmo, não é ler o salmo, não é falar do salmo. O importante é que cada oração que a gente faça, seja um salmo, seja uma tefilá, a gente não basta dizer palavras bonitas, transmitir emoção nessas palavras, porque não é isso o que o Eterno ouve o nosso coração. Você tem que ter no coração esse sentimento e, mais que tudo, praticar os ensinamentos do Eterno, porque não adianta você se aprimorar na leitura dos salmos, se aprimorar em expressar um salmo, em ler um salmo, em cantar um salmo, fazer músicas, melodias maravilhosas, né? Como a gente vê e muitas pessoas fazem dessa maneira, agem dessa maneira e não praticam. O mais importante é a prática dos mandamentos do Eterno. Só assim as nossas orações chegam ao Eterno, né? Terão um aroma de uma fragrância agradável ao Eterno, né? Isso é só assim que a gente consegue atingir o coração do Eterno. Não adianta a gente aprender os salmos, ler os salmos todos os dias ou todos os meses e não praticarmos os ensinamentos. Então hoje eu quero passar para vocês só um panorama geral do que são os salmos, de como estão divididos os salmos e algumas profecias que a gente pode ver dentro dos salmos que representam toda a história do povo israelita, né? Desde o início até hoje. Então, os salmos nos trazem muitos ensinamentos. E quando você se debruçar sobre cada um dos salmos, você verá isso por você mesmo, você verá e poderá fazer essa analogia de tantos ensinamentos com o que vem escrito nos salmos, né? Como os autores dos salmos representaram todos esses ensinamentos. Então, os salmos são compostos por 5 livros, né? São 150 salmos divididos em 5 livros, né? Se você pegar a sua Torá, seja em hebraico, seja em português, muitas traduções
mantém essa divisão em livros, são 5 livros, né, com uma analogia aos 5 livros da Torá, e esses salmos foram escritos por 5 autores. A gente chama de Salmos de Davi, porque Davi foi o que mais produziu salmos, mas na verdade nós temos vários autores de salmos, né, e alguns salmos que são muito importantes, muito profundos, que trazem muitos ensinamentos e que não foram escritos por Davi. Então, se a sua Torá manteve essa tradução, manteve isso na tradução, você verá aí que tem o nome dos autores em cada um dos salmos, né? E quem são os autores? Os autores são Davi Améler, o rei Davi. O rei Davi realmente escreveu muitos salmos, a maioria dos salmos. Nós temos os filhos de Cora, aquele que foi o perverso, que se rebelou contra o Eterno, que se rebelou contra Moshe e Aharon, queria ocupar o cargo de Aharon, e foi tragado pela boca da terra. A terra se abriu e levou Cora e todos os seus seguidores, 250 pessoas que o seguiam, que estavam de acordo com ele contra o Eterno, foram tragados com todos os seus bens, com toda a sua riqueza para a terra, mostrando que o Eterno não se preocupa com esses bens, não se preocupa com as riquezas, mas se preocupa com o amor que dedicamos a ele. E os filhos de Cora é citado várias vezes na Torá. Os filhos de Cora não morreram, né? Essa frase é citada várias vezes, os filhos de Cora não morreram. Por quê? Demonstrando que se os filhos não seguem a ideologia, a idolatria dos pais, eles não têm o mesmo fim, a mesma punição, a mesma severidade do Eterno sobre eles, né? Só quando os filhos mantêm o que o pai prega, mantêm a idolatria do pai, eles recebem uma punição que é dada aos pais. Da mesma maneira, se um filho é perverso, né, como os filhos de Shmuel são perversos, eles são atingidos pelo Eterno, mas o pai não recebe essa mesma punição. Nós vemos os filhos de Aharon que acenderam fogo estranho e foram punidos, e Aharon e os outros irmãos de Nadav e Avihu não tiveram a mesma punição. Então, o tratamento do Eterno é individual, cada pessoa responde pela sua índole, pelo seu amor ao Eterno, pela sua confiança ao Eterno, pela sua humildade perante aos próximos. Então, o Eterno cita várias vezes os filhos de Cora não morreram, justamente porque eles não compactuavam com toda a filosofia de vida de Cora, né? Toda a forma de atuar de Cora, pela ganância, pela inveja, pela forma sorrateira de ser. Então, os filhos de Cora escreveram muitos salmos belíssimos, né, que nós vamos ver aí durante o nosso estudo. Moshe também escreveu muitos salmos. Moshe também, além dos livros da Torá, ele escreveu o livro de Jó, ele escreveu também salmos muito bonitos, salmos fantásticos que a gente vai encontrar aí durante a leitura. E Shlomo Hamel, o filho do rei Davi, também escreveu alguns salmos. Ele escreveu 3 livros que estão no cânon sagrado, né, que fazem parte da escritura, né? E nós temos também alguns salmos do rei Salomão, Shlomo Hamel. Ele escreveu alguns salmos. E nós temos um único salmo de Eitan, o Esrari. Esse salmo, o Salmo 89, é um salmo muito bonito, né, que eu vou falar um pouquinho mais sobre ele mais à frente. E vamos ver também dentro dos salmos toda uma parte da história do povo israelita, do povo de Israel, né. Nós vemos que os salmos trazem uma profecia que aborda
toda a história, né, do passado, presente e o futuro de Israel. Então nós vemos coisas aí no Salmo que já estão acontecendo no nosso tempo atual, né? Então tudo isso vem dentro da profecia que o Eterno permite que os profetas, que os sábios do futuro presenciassem tivessem essa informação e registrassem para que a gente possa estudar e possa aprender com esses ensinamentos, para que a gente possa ter uma vida melhor de acordo com se a gente prestar atenção nesses ensinamentos, né? Então é muito importante que a gente pelo menos tenha essa noção e quando ler os Salmos a gente perceber essa história sendo resumida, sendo narrada. E nós temos então que o livro número 1 é um livro totalmente escrito pelo rei Davi Hamelech, né? Ele trata dentro dele da história de Israel, as alianças que o Eterno fez com Israel, né? Todo aquele passado, desde o início, né? Toda as alianças que o Eterno fez com Abraão, com Isaac, com Jacó, com o povo israelita, né? Tudo o que o povo iria receber se mantivesse a sua aliança com o Eterno, se respeitasse, se cumprisse os ensinamentos do Eterno. Então, Davi escreve em 41 salmos, né? 41 músicas, 41 poesias, né? Ele escreve sobre essa história, sobre essa aliança do Eterno. O livro número 2 mostra o favorecimento do Eterno pela nação israelita, né? Por que essa nação foi escolhida, como a glória do Eterno está sobre essa nação, o que é a nação israelita. Nós temos então vários salmos dos filhos de Cora, principalmente Asaf, um dos filhos de Cora, que nos traz versos fantásticos, né? Cora se gabava disso, dos seus filhos fazerem salmos ao Eterno, mas ao mesmo tempo ele falava isso com inveja. E os filhos de Cora fazem esses salmos sem essa conotação que o pai tinha, né? Então nós vemos aí salmos belíssimos dos filhos de Cora mostrando como o Eterno se relacionava com o povo israelita, como a glória do Eterno estava sobre o povo israelita. Nós temos também Davi e um salmo de Shlomo dentro desse livro, né? Esse livro que compõe o livro 2, o segundo trecho. O terceiro livro é um livro que também traz muitos versos de Asaf e também do rei Davi, um salmo do rei Davi no livro 3 e um salmo de Etan, o Esrarita, né? O Esrarita que escreve esse salmo fantástico que fecha esse livro 3, que traz muitos ensinamentos e que traz um lamento muito grande, porque esse livro terceiro ele fala dos tempos de angústia, né? Do tempo do cativeiro, do período que o Eterno cobrou do seu povo, o não cumprimento, principalmente da Shemitah e do Ióvel, né? Então o povo é levado ao cativeiro, é dispersado, né? Esse povo então se dispersa, as tribos depois serão divididas em 2 grupos, um grupo de 10 tribos e um grupo com as outras 3 tribos, né? Aí a gente já dividindo as 2 tribos de Yosef, né? As 12 tribos, né? Considerando Menache e Efraim, e esse povo sendo disperso, e a partir do cativeiro na Síria, esse povo da tribo de Israel, que são 10 tribos, essa tribo se dispersa, some, desaparece, só o Eterno sabe dizer onde que essa tribo se encontra, só o Eterno poderá reunir essa tribo. E desde aquele momento até os dias de hoje, até recentemente, havia essa perseguição grande aos israelitas, esse povo vivia em cativeiro, vivia espalhado pelo mundo, até que no momento esse povo
foi reunido novamente em sua nação, já fazendo parte aí do livro 4, a restauração da nação israelita, né? O povo voltando para a sua região, para a terra que o Eterno havia prometido a Noa, né? Que Noa faz essa aliança com o Eterno, e a terra de Canaã, então, é prometida para os seus descendentes, os descendentes de Shem, né? E depois é feita essa aliança com Abraão, com os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Então essa terra é a terra que nós estamos aí finalizando o livro de Bamidbar, nas portas dessa terra, na entrada dessa terra, para então aí se desenvolver toda a nação. E a nação, após o exílio, ficou milhares de anos afastada, e recentemente a gente conseguiu retornar para essa terra prometida, né? E aí então a gente tem a atualidade, né? Alguns versos nos trazem essa atualidade, como é essa atualidade na terra prometida, né? Então nós temos aí, dentro desses 150 versos, desses 150 salmos, desculpem, canções, né? Que os salmos são canções, são músicas, né? O rei Davi ali tocando a sua harpa, né? Mostrando aí que toda a Torá, na verdade, ela recebe sinais para a gente poder cantar. O texto não é falado como a gente costuma falar aqui no canal. Todos os versos da Torá são cantados, porque a forma de cantar é uma forma que a gente consegue gravar melhor o texto, né? A gente consegue gravar na nossa mente o texto todo da Torá. Então, cantando os versos, além da melodia, trazer uma elevação da alma, trazer uma mensagem agradável para a alma, né? É uma forma da gente gravar melhor o texto, né? E entender melhor o texto. Mas a gente pode continuar lendo normalmente, não tem problema nenhum, né? Não tem demérito nenhum. O importante é que a gente sempre tenha no coração o sentimento do que está sendo tratado, e, mais importante, né? Praticar todos os ensinamentos, né? Praticar quando se fala do período de angústia, de cativeiro, a gente entender por que houve esse cativeiro, por que o povo se afastou do Eterno, e não nos afastarmos do Eterno, não buscarmos esse afastamento, porque isso vai nos levar ao cativeiro, vai nos levar não a sermos prisioneiros de um outro país, não sermos prisioneiros de outra pessoa, mas sermos prisioneiros das nossas angústias, das nossas dificuldades, dos nossos medos, das nossas dificuldades diárias, que vêm muito porque nós nos afastamos do Eterno, nós não praticamos os seus ensinamentos. Quando a gente pratica esses ensinamentos, quando a gente pratica tudo o que o Eterno nos diz para praticar, para fazer, e não fazemos aquilo que ele diz para não fazermos, a gente começa a se libertar, a gente começa a se restaurar, a gente começa a viver da glória do Eterno, viver na sua aliança. Quando nos afastamos dele, ele não pode nos dar a sua glória, o seu reset, né, a sua misericórdia. Então, nós precisamos dar esse passo, nós precisamos caminhar para o Eterno. Ele está presente em todo momento, só esperando que a gente abra o nosso coração, que a gente faça isso, né? E a leitura dos Salmos, ela nos dá uma ferramenta para a gente fazer isso, né? A gente tem que estudar a Torá, a gente deve estudar a Torá, seguir o estudo da Torá, mas os profetas, os escritos, eles são também muito importantes, porque eles nos trazem toda a mensagem da Torá de uma outra maneira, para que a gente possa entender, para que a gente possa trazer para o nosso coração todos esses ensinamentos, né? Então,
para a gente ter uma visão de como esses livros e como esses salmos são distribuídos pelos autores, eu fiz aqui um resumo, né? Então o rei Davi, ele escreveu 109 dos 150 salmos. Por isso que a gente sempre fala salmos de Davi, né? Porque ele praticamente 73% dos salmos são atribuídos a ele, né? Ele fez salmos durante o período em que ele era um pastor de ovelhas e fez muitos salmos no momento que ele era o rei de Israel. Então, ele viveu 70 anos e durante maior parte da sua vida ele escreveu muitos salmos, né? Salmos belíssimos, né? Então, a gente tem aí uma grande quantidade de salmos atribuídos ao rei Davi. Os filhos de Cora fizeram 24 salmos, fizeram muitos salmos também, salmos belíssimos, né? Praticamente 16% dos salmos foram feitos por eles. Depois Moshe escreveu 7% dos salmos, 11 salmos são atribuídos a Moshe. Shilomó fez 5 salmos e Eitan fez um salmo só, que é um salmo maravilhoso, fez um só, mas fez um salmo muito bonito, né? Um salmo que nos traz muitas e muitas informações e muitos ensinamentos. Agora, há algumas curiosidades nos salmos, né? Se você for olhar com cuidado, você vai ver que tem algumas coisas interessantes, algumas curiosidades só que a gente precisa ter em mente, né? que nos trazem, que são curiosidades que muita gente comenta e que é interessante saber. Por exemplo, nós temos 2 salmos que são muito semelhantes, né? O Salmo 14 e o 53 são muito semelhantes, escritos pelo rei Davi, mas eles trazem algumas sutilezas que são distintas, né? Se você olhar rapidamente um e outro, principalmente se você olhar na tradução, você vai ver que são iguaizinhos, mas se você olhar no hebraico, você vê que um trata de Adonai, o outro trata de Elohim. Então tem algumas diferenças que cabe se debruçar sobre eles e perceber essa diferença, né? Principalmente se você mantiver a leitura no hebraico, né? A leitura no hebraico traz essas sutilezas. Quando a gente traduz para outra língua, muito se perde, né? Se perde porque são usadas palavras semelhantes e muitas vezes não tem o mesmo significado ou não tem o mesmo intuito do que se atingir com o salmo escrito no original. Mas são bastante semelhantes esses 2 salmos. O Salmo 118, verso 8, é o salmo é o verso que fica exatamente no meio dos 66 livros da Escritura Sagrada. A Escritura Sagrada é composta pelos livros do Tanar, né? Os 39 livros do Tanar, que são são a Torá, os profetas e os escritos, né? Torá, Neviim e Ketuvim. Tanar é uma abreviação de Torá, Neviim, Ketuvim, né? Torá, profetas e escritos, e 27 livros que compõem os escritos nazarenos, né? Os 4 Bessorotas, os 4 evangelhos, o livro de Atos, as cartas e finalizando com o livro de Apocalipse. Então, esse Salmo 118, no verso 8, é exatamente o meio, né? A mesma quantidade para um lado e para o outro. E esse Salmo 118, verso 8, é muito interessante, porque ele diz: é melhor buscar refúgio em Adonai do que confiar em seres humanos. É melhor buscar refúgio em Adonai do que pôr a confiança nos príncipes, ou seja, que a gente deve sempre confiar no Eterno antes de tudo, né? O Eterno é o nosso provedor de tudo, então não adianta você querer confiar nas pessoas simplesmente, ou confiar nas riquezas, no poder, né, que é representado pelos príncipes, mas confiar sempre no Eterno, né? Sempre o Eterno em primeiro lugar. Então,
é muito importante que o meio da escritura fala exatamente essa mensagem, nos traz exatamente essa mensagem, né? E nós temos o Salmo 119, é o salmo mais longo. Por quê? Porque ele faz uma digressão sobre, usando cada letra do Aleph Beit, né? O Aleph Beit é composto de 22 letras, né? Você já deve conhecer, mas se você não conhece, aqui no canal tem um curso de hebraico para principiante, então você pode aprender o Aleph Beit, né? O Aleph Beit é uma linguagem que são ideogramas, são sinais, e esses sinais são consoantes que são o Aleph Beit sagrado, o alfabeto sagrado com que foram escritas a Torá, os profetas, os escritos e os escritos nazarenos, apesar de que algumas pessoas acham que os escritos nazarenos foram escritos em outra língua que não a língua santa, né? Então, se você tem interesse, aqui no canal tem vários estudos que mostram que isso é totalmente errado, né? Tem provas e provas e mais provas de que os escritos nazarenos foram escritos no hebraico, né? Então, esse salmo aqui, ele fala sobre todas as letras, ele inicia com as letras do Aleph Beit, né? Muito interessante, né? Pelo menos pela forma como ele foi feito, mostrando aí que há uma inspiração divina para que alguém possa escrever dessa forma, né? E o Salmo 145 não é tão longo quanto o 119, mas cada verso começa com uma das letras. O 119 são vários versos em cada letra. O 145 é só um verso começando com cada letra, né? O Aleph, Beit, Gimel, Dalet, Rei, Vav, Zain, Het, Tet, Yud, Kaf ou Raf, né? o Lamed, Men. A letra Nun, o rei Davi pulou essa letra. Por quê? Porque é a letra que inicia a palavra Nafal, cair, né? Então, ele não gostava dessa queda, né? Porque essa queda representou muita desgraça para o povo, a queda trazida pelo bezerro de ouro, a queda trazida pelos mergalinhos, espias, né? Então ele pula o Nun, a letra Nun, e continua com a Samer, com o Ain, com o P e Fe, com o Tzad, com a Kuf, com a letra Resh, com a letra Shin, Sim, e com o Tav. Então essas 22 letras fazem parte desse salmo fantástico, né? Que é muito interessante. E o Salmo 147, verso 4, é muito interessante, porque ele nos diz que o Eterno conhece todas as estrelas, trilhões de estrelas, né, e dá nome a cada uma delas. Então, é muito interessante essa informação, né, porque demonstra aí a grandiosidade, a dimensão do Eterno, né? Então, é saber que o Eterno cuida de cada um de nós. Por quê? Porque ele conhece cada um de nós. Nós somos 8 bilhões de pessoas, né? 8 bilhões de nomes, e o Eterno conhece trilhões de estrelas. Então, nós temos aí a dimensão que nos dá o Eterno. E dois salmos que são muito, muito interessantes, né? Que a gente ouve muito falar e ouve muito blá blá blá, muita história em cima deles, né? Trazendo uma informação totalmente errada, totalmente distinta do que realmente traz o Salmo, né? Por exemplo, o Salmo 22, Eli lama asvatani haok mishu ati divrei sha'anati. Eli lama asvatani. Essa
esse pedaço é muito conhecido, porque foi o pedaço que Yeshua citou quando estava no madeiro, quando foi assassinado. Né? Então, quando ele está ali em sofrimento, ele fala para o povo Eli, Eli lama asvatani, e as pessoas entendem que ele estava em desespero pedindo ao Eterno que olhasse por ele, né? Por Eli, meu Elohim, Eli, Eli, meu Elohim, né? O Yud faz às vezes de posse, né? Então ele de Elohim e o Yud sendo o meu Elohim, por que me abandonaste? Na verdade, ele não está dizendo isso no sentido de que o Eterno o abandonou, porque ele sabia que o Eterno nunca abandona ninguém. Né? O que ele estava dizendo, que naquele momento não existia ainda divisão de versos, capítulos, versos, né? Então, era uma forma dele dizer para as pessoas, olha, lembrem dos salmos, tudo o que está acontecendo está descrito no Salmo 22, está escrito essa minha angústia, esse meu sofrimento. Então lembre do Salmo, nada do que está acontecendo está diferente do que já está escrito. Né? E um outro Salmo que é muito conhecido, mas totalmente interpretado de forma equivocada, né? Que é o Salmo 23, Mismor le Davi, Adonai Roi lo Ersar. Né? Que muita gente, eu já vi aqui no canal YouTube, né? Muitos religiosos, rabinos, cabalistas, cantores, né? Muita gente falando desse salmo, escrevendo, descrevendo, cantando, mas sempre de forma errada, né? Porque aqui diz assim, uma canção de Davi, Adonai Roi lo Ersar, Adonai é meu pastor, não me faltará. E as pessoas traduzem como Adonai é meu pastor, nada me faltará. Um sentido totalmente contrário ao que o verso está dizendo, né? Porque o verso está dizendo que eu confio, que ele é meu pastor, eu confio nele e ele não me faltará. A tradução é, ele é meu pastor, então eu estou garantido, nada vai me faltar. Ou seja, eu nem preciso me preocupar com ele, porque ele é meu pastor. E então ele não vai deixar nada me faltar. E na verdade é o contrário, é quando eu reconheço que ele é meu pastor, eu sei que ele não vai me faltar. Né? Então eu tenho que reconhecer isso, eu tenho que saber que o Eterno é o meu pastor. Eu tenho que confiar nele e aí ele não me falta. Então é uma tradução totalmente equivocada, essa que a gente ouve, que a gente vê em vários locais, né? E felizmente há aqui no canal um estudo sobre o Salmo 23, são 2 vídeos, muito agradável da gente acompanhar, e aí você vai tirar todas as tuas dúvidas, você vai vendo que esse vídeo produzido pelo Moré Marcos Felipe, já tem, acho que talvez 2 anos que ele produziu esse estudo maravilhoso, você vai entender o que esse salmo está nos trazendo e a importância da gente entender esse salmo e de praticar isso, né, de praticar isso no nosso dia a dia, reconhecer que o Eterno é o nosso pastor, depositar nele a nossa confiança e confiar nele. Isso é que é mais importante, não se preocupar de que nada vai te faltar, de que você vai ter comida, você vai ter moradia, você vai ter automóvel, internet, tudo isso. Isso aí é tudo secundário, né? O importante é que o Eterno vai estar sempre do teu lado, mas você precisa confiar nele, né? Você precisa ter essa confiança no Eterno. E por falar em confiar, né? Por falar em emunar, a gente vai ver aqui dentro do texto dos Salmos, nós vamos ver 7 ocorrências da palavra Amém. A palavra Amém, Elohim Mele Nerman, ela acontece muitas vezes nos escritos nazarenos, nos Ketuvim Natserim. Yeshua falava muito
muitas vezes a palavra amém, ele começava frases com amém. Na Torá, no Tanai, aparece poucas vezes, aparece algumas vezes, mas aparece poucas vezes. Aqui nos 150 salmos aparece 7 vezes a palavra amém, o significado da palavra amém. Né? E muitas vezes os autores não traduzem a palavra amém como Elohim Melech Nerman, ou simplesmente amém, traduzem por assim seja, traduzem por outras palavras, e muitas vezes elas ocorrem em duplicatas, né? Amém, 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 ve amém. E o tradutor muitas vezes coloca uma vez só, né? Ele acha que foi um erro, né? Que foi algum exagero, e aí na nossa tradução colocar 2 vezes a palavra não teria muito significado. Mas ela é importante, se está na Torá, se está nos escritos, se está nos profetas, a gente tem que traduzir conforme está escrito. Então, nós temos aqui nesses 5 livros, nós temos 7 ocorrências da palavra amém, né, trazendo aí um tom profético para toda a história do povo israelita. Né. O primeiro livro, ele nos traz o passado de Israel, as alianças com Adonai, né, as alianças feitas com os patriarcas, com Abraão, Isaac e Jacó, né, todo aquele período em que passaram no deserto, as dificuldades que tinham, as disputas, enfim, todo aquele período que se passou e que trouxe a aliança do Eterno, né, porque os 3 confiavam no Eterno e o Eterno fez aliança com eles. E esse livro termina com um verso que diz: Baruch Adonai Elohei Israel, Meha Olam Ve'ad Haolam, Amém Ve'amen. Louvado seja Adonai, o Elohim de Israel, de eternidade a eternidade, e finaliza aqui com Amém Ve'amen. Nós temos 2 vezes a palavra Amém, Elohim Melech Nerman, Elohim a Rei Fiel, ou seja, a confiança no Eterno, a confiança total no Eterno nesse período em que os patriarcas estavam iniciando toda essa jornada, iniciando a confiança no Eterno, estavam confiando no Eterno, estavam aí recebendo a aliança com o Eterno. Então, havia essa confiança no nosso Elohim, Melech Nerman, Elohim é Rei Fiel, ou seja, reconhecendo que o Eterno é fiel a toda a sua criação. Né? Então, aí nós vemos a ocorrência 1 e a ocorrência 2 da palavra amém. Já o segundo livro, ele trata do período em que o povo israelita vivia sob o favor de Adonai. Adonai lhe supria de tudo. Né? Então, a gente vê nesses salmos, né, que a aliança do Eterno está enfatizada, né? Esse período antes da dispersão, o período que é toda a travessia do deserto até a chegada à Terra Prometida. Então o Eterno estava favorecendo esse povo, estava favorecendo todo o povo de Israel. E aqui nós temos novamente a ocorrência da palavra amém. Baruch Shem Kevodô Leolam Ve'imalen Kevodô et Kol Haaretz Amém Ve'amen. Bendito seja o nome, o glorioso nome do Eterno, né? Para sempre, e que toda a terra seja cheia com a tua glória, Kevodô, né, com a tua glória. Amém, ve'amen. Então, novamente, a gente confiando no Eterno, confiando que o Eterno é o nosso pastor, não nos faltará. Então, aqui mostrando que o nome do Eterno é glorioso e está sempre presente na nossa vida, né? Que toda a terra, então,
quando a gente confia, toda a terra está cheia com a sua glória, e então nós reconhecemos que o Eterno é o nosso Rei fiel, é o nosso Elohim, né? Fiel, Neemã. Então, aqui nós temos a aparição da terceira e da quarta vez a palavra Amém. Então, os dois primeiros livros trazem cada um 2 vezes a ocorrência da palavra Amém. Já o terceiro livro é um livro que fala das angústias desse povo, né, das angústias que o povo passou a partir do momento que não cumpria os pronunciamentos do Eterno, que não cumpria os ensinamentos do Eterno, que não seguia os ensinamentos do Eterno. Então, nesse momento, o povo se dispersa. Por quê? Porque deixou de cumprir as Shemitot, deixou de cumprir os Yovelim, né, os descansos da terra. E aí o Eterno faz com que eles sejam exilados. Depois eles são dispersos, né? 10 tribos desaparecem, ficando a tribo de Yehudá, Biniamim, Levi, todos aglomerados dentro do nome Yehudá, do nome judeu que a gente tem hoje, né? Então, a partir desse momento, a gente já não fala mais israelita, mas a gente fala judeu, porque foi a tribo que sobressaiu, a tribo que permaneceu, e as outras tribos estão dispersas, só o Eterno poderá reuni-las novamente. Então, nesse período, a gente tem a dispersão entre as nações, nós temos esse antissemitismo, né, esse ódio sem explicação pelo povo judeu, pelo povo israelita, né, o holocausto que tivemos aí há quase praticamente 100 anos atrás, né, nós tivemos essa terrível ocorrência desse antissemitismo doente, nessa coisa doente que aconteceu com o povo, e essa profecia já vinha tratada nos Salmos, né, no Salmo 79 a 83, de Asaf, um filho de Cora, cita a corrupção do templo, cita essa corrupção, a ira de Adonai com o abandono do povo aos mandamentos, né? O povo abandona os mandamentos e o Eterno se ira com isso, né? Então ele clama por Adonai nesses versos para que Adonai se manifeste ao seu povo, né? Para que Adonai retorne ao seu povo e liberte o seu povo, perdoe o seu povo, o que ele sempre acaba fazendo, né? Mas a gente precisa caminhar nessa direção. Não adianta a gente fazer coisas erradas e esperar que ele esteja sempre do nosso lado, nos amparando. A gente tem que começar a fazer o certo, a fazer o que ele nos orienta, né? E os seus mandamentos não são pesados, como disse Yohanan, basta querer cumpri-los, né? Que eles são simples, eles são fáceis de serem cumpridos, nada tão complicado, né? E nós temos um verso, o Salmo 89 de Eitan, né, que é um salmo até bastante longo, mas é um salmo muito bonito, que diz: Baru Adonai Leolam, Amém, Amém. Bendito será Adonai para sempre, Amém, Amém. Né? Então, ele canta a fidelidade a Adonai, a fidelidade que devemos ter por ele, e clama para que Adonai nos traga a sua glória, né? Então, ele termina o verso dizendo: lembra-te, Adonai, da zombaria lançada aos teus servos, que carregam o meu coração de tantos povos. Teus inimigos, Adonai, lançaram sua zombaria, afrontando cada passo de teu ungido. Ou seja, mostrando aí todo esse período de perseguição, de cativeiro, esse período em que tantos povos mostraram um ódio sem sentido, um ódio sem fundamento a esse povo, né? Então, por que esse ódio? Esse ódio vem do povo, da transgressão do povo aos ensinamentos do Eterno, né? Então, nós temos que reconhecer que Ele é o nosso pastor, não nos faltará, confiar nele, né, para que a gente possa receber as suas bênçãos. E aqui também aparece 2 vezes a palavra Amém, né? Amém, Ve'Amém, finalizando o verso 53 desse
desse salmo. E, então, a quinta e a sexta aparição da palavra amém dentro dos salmos. E no livro 4, a gente tem aí dos versos dos Salmos 90 a 106, a restauração final, quando o Eterno, então, junta o seu povo, quando o Eterno junta o seu povo na sua terra, né? O retorno do povo israelita para a sua terra, que aconteceu em 1948. Né? Então, a gente tem aí a volta do povo, o resgate do povo na sua nação. Então aqui a gente já está chegando no nosso tempo atual e nós temos então um salmo de Davi que diz: Baru Adonai Elohei Israel, min ha'olam ve'ad ha'olam ve'amar kol ha'am amém, aleluia. Né? Então, bendito seja Adonai, o Elohim de Israel, de eternidade em eternidade. Agora todo o povo diga amém. Agora todos louvem ao Eterno, dizendo amém. Aqui, uma aparição somente da palavra amém, né? Um verso de Davi. Muitas vezes os resgatou, mas eles continuaram a fazer planos de se rebelar. Assim foram afundados por seus próprios maus tratos, mas ele teve piedade de sua angústia, ou seja, o Eterno, apesar de que o povo se rebela, o povo se revolta, o povo o abandona, mas ele tem piedade da angústia do povo quando o povo clama por ele. Por causa deles, lembrou-se da sua aliança e em sua graça ilimitada se acalmou, fazendo-os ser tratados com compaixão por todos os que o tornavam cativos. Então, esse retorno à terra prometida ocorre justamente após aquele terror que foi o Holocausto. Então, esse Holocausto teve esse sentido de fazer com que o Eterno voltasse ao seu povo, levasse o seu povo para a sua terra, a tua terra prometida, né? E salva-nos Adonai, nosso Elohim, congrega-nos dentre as nações, para que possamos dar as ao teu santo nome e dar glórias a ti em louvor. Então, é uma profecia que o rei Davi, né, o rei Davi já estava mostrando para o povo, né, que o Eterno pedindo ao Eterno que nos reunisse dentre as nações para dar graças ao teu nome. Né? Deem graças a Adonai, porque ele é bom, sua graça dura para sempre. Então, finalizando aqui com a palavra amém, mais uma vez a palavra amém, finalizando as 7 ocorrências da palavra amém dentro dos 5 livros de Salmo, dentro dos 150 salmos. Né? Então, nós temos aí que no livro 5, né, Adonai restaurou a sorte de Sion, do Sion, né, e todos pensavam estar sonhando, nesse momento todos estavam sonhando, né, com essa volta para a sua terra. Né. E o verso 107.1 diz: deem graças a Adonai, porque ele é bom, porque sua graça dura para sempre. Ou seja, repete aqui o verso 106, que o verso 106 fala exatamente isso, né? Deem graças a Adonai, porque ele é bom, sua glória é para sempre. Que aqueles que foram libertados por Adonai o digam, aquele que ele redimiu do poder do inimigo. Ele o juntou desde as terras, desde o leste e desde o oeste, desde o norte e desde o mar, ou seja, em todos os 4 pontos, o Eterno os reuniu a todos, né? Os trouxe de todos os locais da terra para a terra prometida, para a terra do povo israelita. Então basta confiar no Eterno, basta saber que o Eterno é seu pastor e não te faltará, mas você tem que reconhecer que ele é o teu pastor, que ele sempre vai estar te conduzindo por águas tranquilas. Né? Então, aqui
nesse momento já não aparece a palavra amém. No último livro não aparece a palavra amém, porque toda a glória do Eterno já se manifestou, o povo chegou, o tempo da restauração final, né? Restou o tempo que Adonai está reconstruindo a Jerusalém, né? Juntando todo o povo disperso de Israel, conforme nós temos aí no Salmo 147. O Salmo 147 ainda nos diz que porque ele fortalece as traves de tuas portas. Ou seja, ele é o Shaddai que guarda as nossas portas, né? O Shomer Dartot Israel, ele é o guardador das portas de Israel, ele fortalece as traves de nossa porta, abençoa os teus filhos dentro de ti, leva a paz para dentro de tuas fronteiras, dentro da tua casa, dentro da tua moradia, dentro da tua nação, provê a abundância do mais fino trigo, nunca vai te faltar alimento, né? Nunca vai te faltar o pão, nunca vai te faltar o melhor dos pães, o melhor maná, né? O man que vai ser te trazido a todo momento. Envia a sua palavra sobre a terra e seu comando avança rapidamente, ou seja, a Torá que ele nos dá, os seus ensinamentos que ele nos dá, e a sua glória, ela avança rapidamente, o seu controle avança rapidamente, né? Então, para finalizar, eu gostaria de trazer para vocês novamente vou tirar aqui a minha carinha, para que vocês possam ter um vislumbre desse Salmo 23, do Terrilim 23, Salmo 23, conforme nos é apresentado aqui no canal, né, com uma interpretação diretamente do hebraico, mostrando aí o real texto, né, o texto, a mensagem que ele nos traz, né, de confiança no Eterno. Uma canção de Davi, como ele inicia, né, muitas traduções não trazem que é uma canção de Davi, Lemismor Davi, Adonai é meu pastor, não faltará. Nos faz agrupar, ou seja, sentar na relva e me farta, ou seja, me ensina. Sobre águas sossegadas me guia, minha alma será restaurada. Conduz-me nas veredas da justiça por causa de teu nome. Também se eu passar no vale da sombra da morte, não temerei desastre, pois tu estás comigo. Tua vara e teu cajado trazem conforto para mim, ensino e segurança. Prepara diante de minha face uma mesa à vista dos que me maltratam, me enaltece, me eleva. Unge minha cabeça no azeite, meu cálice transborda. Certamente bondade e graça cairão sobre mim todos os dias de minha vida, e me sentarei, farei techuvá, na casa do Eterno por longos anos. Então, se você ainda não conhece esse salmo, não conhece essa interpretação, veja aqui no canal os vídeos, né? São 2 vídeos sobre o Salmo 123 na sua interpretação diretamente do hebraico, e você vai ter um entendimento maior da mensagem trazida pelo rei Davi nesse salmo, e como a gente viu, é muito presente em todos os 150 salmos apresentados no livro de Terrilim. Então, eu quero, nesse momento, agradecer a sua participação aqui no nosso estudo, no nosso canal. Muitos slides daqui, algumas ideias eu trouxe do estudo do Moacir Júnior, né, que está aí nesse site, e quero convidar vocês para continuar assistindo, né, você que ainda não acompanha o canal há mais tempo, não conhece a nossa agenda de ensinos, né, nós temos aqui nas terças-feiras
o momento do hebraico com Moré Marcos Felipe, onde é feito um aprofundamento da língua hebraica dentro de alguns versos tratados na Parashá Shavua, no estudo da semana, né, no trecho da Torá que está sendo estudado naquela semana, é aprofundado um pouquinho do hebraico, né, das palavras, das frases no hebraico, mas também com o contexto do que está sendo estudado e às vezes também traz ligações com outros textos que explicam aquela frase. Então é muito importante que a gente veja, a gente acompanhe esse momento do hebraico para a gente ter um maior entendimento da Parashá que vai ser estudada no Shabat. Nós temos um estudo maravilhoso também, que são os Masei Asheririm, os Atos dos Emissários, ou conhecido como Atos dos Apolos, ou só Atos, né, que são os ensinamentos que nos são trazidos pelos seguidores de Yeshua após a sua morte. Os seguidores de Yeshua, então, eles passam a difundir todo o aprendizado que tiveram com o Eterno, porque a Torá a gente precisa estudar, né, guardar no nosso coração, aceitá-la dentro do nosso coração, protegê-la dentro de nós. Nós devemos praticar, né, e depois nós devemos ensinar. Não precisa ensinar como a gente faz aqui no canal, sendo um professor, sendo um moré, difundindo no YouTube, mas ensinar no dia a dia, na prática, né, mostrar como você pratica a Torá no seu dia a dia, porque não adianta estudar e ensinar sem praticar, sem guardar no coração. Né? Todo momento, quando você começa a estudar e praticar, você começa a ensinar automaticamente. Por quê? Porque todas as tuas ações vão ser ações que levam esse ensinamento. Né? Não adianta falar uma coisa e fazer outra. Né? Você tem que, quando você acredita, né, quando você é fiel ao Eterno, aos seus ensinamentos, toda a sua prática é um ensinamento que está sendo passado à frente. Né? Então, os emissários fizeram isso, eles trouxeram todo o ensinamento da Torá que Yeshua havia planificado. Nas quintas-feiras eu trago aqui um estudo de um pedacinho da Torá, muitas vezes sobre a Parashá Shavua, e algumas vezes alguns outros trechos da Torá que nos trazem também muitos ensinamentos. E no Shabat, na sexta-feira, a partir das 18 horas, nós temos o Kabbalah Shabbat, o recebimento do Shabat, né? Nós temos o início do estudo da Parashá Shavua, da porção semanal, que nessa semana é a porção Matot, que será trazida, se o Eterno assim permitir, pelo Moré Daniel, diretamente de Maceió. Né? Depois, no sábado, a gente tem dois momentos, um pela manhã, o Shaharit, às 10 horas, e à tarde nós temos o fechamento, o Arvit. Né? E caso haja alguma alteração de horário, a gente sempre anuncia no canal. Então, alguns momentos antes da hora programada, você entra no YouTube e vê aí se houve alguma alteração. Então, eu quero agradecer a você a sua participação, os comentários que farão, as perguntas que farão. Sempre é importante para a gente poder trazer para vocês mais e mais alguma informação, o que a gente não souber, a gente procurar aprender, porque a gente aprende muito com as dúvidas, né? Com as dúvidas dos outros. A gente precisa sempre aprender com isso, e às vezes a gente não pensa alguma coisa, não ocorre alguma coisa, não prestou atenção devida em algum ensinamento, e às vezes uma dúvida pode ajudar a você, a mim e a todos aqueles que acompanham o canal. Shalom, shalom. Eu vou trazer para vocês agora a música Amante das Estrelas. Em milim.
הכוכבים בלילה זה את מבטם. אילו כל הליגיונות השליחו פגיונות למרגלות אהבתם, איך היו נושרים עלינו חלומות בשלים, איך היו רוגעים גלינו ילדתי שלי. אילו כל האוהבים תלו בכוכבים בלילה זה את מבטם. קמו לעינינו ממצולות שירינו כל האגדות כולן. קמו לעינינו ממצולות שירינו כל האגדות כולן. העיר הפוטיונים, על העיר על יער פרא, על כיכר התליינים, על ריסי נשים בערב, בערב עם הרוח הנודדת לא ניסה הרחק מכאן. השקיעה נסעה בדרך את סלי הדובדבן, השקיעה נסעה בדרך את סלי הדובדבן. ממרחבים ניסה הגל פרוע, ים מלחך את כף רגלך, ובצמתך שוב תשחק הרוח ותזמר את שמך. הקשיבי איך מעל שכפים ישיקו הכנפיים, ונותר רק את קולך. לא תמיד יוצא לי. את ואני והרוח יצאנו לקר הפתוח, לנשום את נשמת הדגן, לרקוד עם ריצוד מהפלג, לבעוט עם הצאן על השלף. יצאנו לי ברוח מכאן, ושלושתנו בזמר חוצות יפני, הרוח ואת ואני. שלושתנו בזמר חוצות יפני, הרוח ואת והרוח והרוח